Queridos irmãos e amigos, aqui vos fala uma vez mais o pastor missionário Dom Jefferson NTO. Você sabia que a igreja é o corpo de Cristo e que o nosso Pai Eterno o colocou como cabeça da igreja? Você já parou para pensar em algum momento da sua vida que um corpo tem vários membros diferentes, mas que todos esses membros necessitam um do outro? Vejamos o que diz Romanos capítulo 12, de versículo 1 a versículo 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Bem, como podemos notar parte do corpo de Cristo? Como podemos nos tornar parte desse corpo de Cristo? É muito simples. Basta crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aceitá-lo no seu coração. Isso é o básico e fundamental. Você pode ver depois em Atos capítulo 16, 31, para ter uma noção melhor. Que fique bem claro aqui também que nos dias apostólicos não existiam denominações batista, nem presbiteriana, nem pentecostais e nem orgânicas. O que existiam eram cristãos. Não obstante, já existisse diferenças entre os apóstolos e outros líderes da igreja. Entendamos, diferenças sempre existirão, mas temos que aprender a respeitar-nos e amar-nos uns aos outros. Somos um corpo com muitos membros e órgãos vitais, porém com uma só cabeça, que é Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos e amigas, a vontade de Deus é que nos amemos e nos respeitemos, não obstante as diferenças de opinião que tenhamos. As diferenças são consequências das experiências de vida de cada um, da nossa cultura, do nosso nível de conhecimento e educação acadêmica e etc. É natural que tenhamos diferenças. O ponto fundamental da nossa fé é crer em Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para nos salvar do poder da morte e do pecado. E
que ele ressuscitou depois de cumprir a sua missão, deixando-nos muitos ensinamentos por meio de seus profetas, apóstolos e discípulos. Quanto a esses ensinamentos, devemos aprender a depender do Espírito Santo de Deus para que nos ilumine, para que nos instrua e testifique com o nosso espírito quanto à veracidade da mensagem que recebemos, se é verdadeira ou não. Consideremos o que Jesus disse. Lá em João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. A nossa maturidade espiritual sempre dependerá da nossa vida íntima com Deus e não de uma relação íntima com pastores, líderes ou supostos iluminados. A nossa libertação e o nosso crescimento espiritual nunca vai depender de nenhum líder espiritual. Dependerá sempre da nossa relação pessoal com Deus. Por isso, necessitamos viver dentro dos padrões que foram estabelecidos por Deus, como buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com toda a tua força, amarás a Deus sobre todas as coisas, como disse Jesus, e a teu próximo como a ti mesmo. Também vai depender do nosso dia a dia. Nosso dia a dia com a palavra, se aprendemos a pensar e discernir com a mente de Cristo, esquadrinhando cotidianamente as Escrituras, vida com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, capaz de extirpar fortalezas e mentiras da sabedoria do mundo em nossas vidas. Dá uma olhadinha depois em Hebreus capítulo 4, versículo 12, e 2ª carta de Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 a 7. Dá uma olhadinha depois. Agora, quem vem para separar os irmãos em Cristo e dividir a igreja, que é o corpo de Cristo, não é o Espírito Santo de Deus, é sim o ladrão, Satanás, o pai da mentira. Veja João capítulo 10, de versículo 9 a 20. Enquanto Jesus está unindo, enquanto o Espírito Santo está trabalhando para unir, para que vivamos em união, o ladrão vem para dividir, para roubar, para matar, para destruir, para enfraquecer a igreja, para debilitar-nos. Porque a unção de Deus se manifesta onde há amor, onde há unidade, onde há comunhão, onde existe aquela alegria do Espírito, onde as pessoas estão realmente ali louvando a Deus, sem esses pensamentos negativos contra pastor, contra diácono, contra líder, contra obreiros. Quem vem para separar, quem faz o trabalho de separação, de dividir a igreja, de colocar irmãos contra irmãos, denominação contra denominação, é o diabo. É Satanás, o pai da mentira. Uma das armas que Satanás sempre usou contra o corpo de Cristo é a questão de dízimos e ofertas que os fiéis entregam em suas igrejas. Essa tem sido uma das armas mais poderosas e eficazes usadas
por líderes e pessoas sem escrúpulo, que não querem somar, mas sim dividir e roubar, inclusive às vezes, né? Roubar membros de igrejas, quando este tem uma igrejinha, um grupinho, ou quer começar uma obra, divide, quebra a igreja. Que espírito é esse? Desde quando Deus trabalha assim? Dividindo igreja, rachando igrejas, levando grupos com raiva do pastor, com raiva da mulher do pastor, né? Todas essas coisinhas que a gente já sabe como é que acontece. Hã? É o Espírito de Deus que faz isso? Pense bem, meu irmão. Que sai, às vezes, de uma igreja de uma maneira má, com inimizade com os líderes. Desde o ano de 81 que eu trabalho como pastor missionário, fundei várias igrejas fora do Brasil. Sou fundador da Missão Cântaro Internacional em Holanda, Aruba e Colômbia, e trabalhei em vários países da América Latina, inclusive colaborei com muitas igrejas nos Estados Unidos, em Inglaterra. Estive fazendo meu trabalho, viajando pela Europa, colaborando com ministérios diferentes e denominações diferentes. Que coisa linda, que coisa gostosa quando estamos em união. Eu nunca fundei uma igreja levando obreiros de uma igreja. Meu trabalho, inclusive no campo, sempre foi em conciliação, em amor, ganhando almas para Cristo, discipulando. Esse é o preço maravilhoso que Deus quer que a gente pague. E vivendo em paz com todos, inclusive com pessoas desleais que trabalharam comigo e me enganaram. Perdoando essas pessoas, rogando a Deus por elas, porque necessito da misericórdia de Deus. Então, é o inimigo que faz esse trabalho de divisão, de separação, de intriga, de jogar um contra o outro. Aqui nem falando das obras de tentações da carne, não estou falando disso. Porque isso aí também acontece, o inimigo vem de maneira diferente. Estou falando aqui no tocante ao que está acontecendo hoje, principalmente na internet. Muitas pessoas que vêm como líder, que vêm como mestre, mas são falsos mestres, que estão pregando contra a igreja, porque quando você prega para quebrar a igreja, dividir a igreja, implantar a desunião, não vem de Deus, você está pregando contra o corpo de Cristo, contra o reino de Deus. Você está trabalhando, essa pessoa, ou essas pessoas estão trabalhando para dividir o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não prosperará, não resistirá. Analisando o histórico bíblico, descobrimos que os dízimos e ofertas não foram estabelecidos com a lei por Moisés. Isso foi estabelecido por Deus desde Adão e Eva. E vamos ver isso quando Deus vestiu Adão e Eva com as peles de uma ovelha, quando Abel ofereceu sacrifícios, quando Noé ofereceu sacrifícios após o dilúvio, quando Abraão entregou os seus dízimos a Melquisedeque, após libertar Ló e demais prisioneiros de Sodoma e Gomorra. Vemos também lá no pacto de Jacó em Betel e etc. Tudo isso aconteceu bem antes da lei ser estabelecida, meus irmãos. No Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios sobre a importância de cooperar financeiramente, com o sustento dos líderes da igreja e os irmãos mais necessitados. Dá uma olhadinha depois lá, são muitos os momentos bíblicos que você vai ver isso, e Paulo inclusive falando, mas eu cito aqui 2 de Coríntios capítulo 8 e 9. Você dá uma olhadinha. E ainda enfatiza Paulo dizendo, quem semeia escassamente também vai colher escassamente.
É uma questão de fé. A isso eu chamo de lei da semeadura. Tenho colocado isso em prática em minha vida, em meu ministério, durante todos esses anos, desde os anos de 79, quando eu comecei a fazer o meu seminário e comecei a trabalhar como missionário. Nós vivíamos por fé, sem salário. Ali onde eu comecei, trabalhando com a Missão Voluntária de Cristo, ninguém recebia salário. Todos os missionários, éramos cerca de uns 65 a 70 jovens e alguns adultos. Todos trabalhávamos no campo, fundando igrejas em povoados no interior do Brasil, onde não tinha uma igreja. Tudo isso fazíamos por fé, ninguém tinha salário. Mas a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, frutificavam, nunca me faltava dinheiro, eu ainda tinha para ofertar a outros colegas e missionários por essa fidelidade. Sou um testemunho vivo disso. E não vou nem falar agora desses testemunhos, porque já o vídeo está ficando muito pesado. Mas Deus é fiel. Se você está colaborando com uma igreja e você acha que o pastor não está agindo corretamente com os teus dízimos, você tem que perguntar a Deus, continua aqui ou não? Mas não vá atrás de conversa de líderes que ficam falando contra dízimo e ofertas. Porque quando você dá o teu dízimo e a tua oferta, não interessa o que o pastor em si mesmo ele vai fazer, se ele está fazendo certo ou não. Porque não é para o pastor que você está dando o teu dízimo e a tua oferta. Você está dando é para Deus. E é Deus quem vai tratar com você pessoalmente. É Deus quem vai tratar com você pessoalmente. Então, eu chamo de lei da semeadura. Acredite ou não, é uma questão de fé, gratidão e generosidade. Se você não acredita, fique na sua. Mas não faça confusão no reino de Deus, porque Deus abençoa conforme as intenções do coração de cada um. E você pode estar atrapalhando ao seu irmão de receber uma grande bênção em colheita que Deus tem para ele. Fica na tua. Vai daí se você quer isso. Não dá teu dízimo, não dá a tua oferta. Se você não quer ser generoso e dar o seu dízimo e ofertas para o reino de Deus, não dê. Deus não te obriga, nunca te obrigou. Ele pede que dê com alegria, com gozo, com satisfação, mas ele não te obriga. Entendeu? É como aqui, eu tenho aqui a minha plantação. Se eu planto, eu colho. Se eu não planto, eu não colho. É assim. Se eu dou a terra adubo, preparo tudo aquilo e dou, cuido dela, ela vai me dar muito mais. Se eu não preparo, não vou colher, como muitos vizinhos aqui que dizem que a terra aqui não presta para nada. Também eles não comem nada. Eu aqui estou sempre comendo muitos frutos, eu estou sempre colhendo muita coisa aqui. Agora mesmo tem um cacho de banana lá que deve estar pesando uns 15 a 20 quilos. Eu tenho que pegar lá atrás. Não peguei ontem porque estava com preguiça. Cheguei aqui já de noite, cansado, chovendo muito, não quis ir lá atrás no terreno para buscar. Mas daqui a pouco eu vou lá buscar, porque é uma bênção. Não só para mim, mas eu compartilho com meus vizinhos. Estou colhendo porque eu estou plantando. E você vai colher se você plantar, se você semeia. Compreende? Então, se você não quer ser generoso e dar o seu dízimo e ofertas para o reino de Deus, não dê. Fica na sua. Você acha que o seu pastor vai usar mal esse dinheiro? Então, gaste o seu dinheiro com uma casa bonita. Compre uma casa bonita, compre um carro novo, vai viajar pelo mundo afora. Enquanto é isso, são muitos missionários que estão, e pastores, que estão passando necessidade com suas famílias em seus respectivos campos de trabalho. Para você, isso é correto e muito justo, que eles passem necessidade. Porém, e para Deus? Como será que Deus estará vendo a sua atitude? Quem não é pastor, quem não é um missionário, não tem ideia do que é o preço que a gente tem que pagar.
Não é brincadeira, não. Quantas lágrimas, às vezes, quantos jejuns, quantas madrugadas com o joelho no chão, quanta pressão. Não é brincadeira, não. Quando a pessoa realmente é chamada por Deus para o ministério, é difícil você desvincular o teu coração da necessidade do povo. Eu não quero dizer com isso que não tenho falsos pastores. Claro que tem. Mas eu necessito conversar com Deus para que Ele me dirija. Se eu fico aqui ou se eu fico ali ou não, como. Entende? Então, eu vejo isso. Eu tenho visto no campo, por onde eu andei, trabalhei por Colômbia, áreas de montanhas. Graças a Deus pude ajudar muitos pastores e a muitos missionários. Então, a pergunta que eu faço aqui é: como será que Deus estará vendo a sua atitude? É isso que interessa a você e Deus. Não é você e o pastor, fulano, isso, aquilo, que pede, que tem fazenda, que tem avião, que tem não sei o quê. É problema dele. Está compreendendo? Eu penso completamente diferente deles. Mas a minha pergunta muitas vezes é: quantas almas eu ganhei essa semana para Cristo? O meu ministério, quantas almas ganhou nesse ano que passou? E eu pergunto a você: enquanto você está atacando os pastores que têm avião, que vivem no luxo, isso e aquilo, mas que eles estão com um ministério imenso, ganhando alma, às vezes por vários países do mundo, quanto vale uma alma? Jesus disse: vale mais do que todos os tesouros do mundo. E você, quantas almas você já ganhou nesse ano que passou? Ou nesse ano que... Quantas almas você está ganhando para Cristo? Então, se uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo, meu filho, é problema dele com Deus, como ele está usando o dinheiro dele. Está compreendendo, meu amado? Então, a palavra de Deus também está dizendo, e eu gosto muito do apóstolo Paulo aqui, porque é um exemplo, o apóstolo Paulo, é um exemplo para todos nós. Ele diz, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Onde o Espírito de Deus se manifesta, o amor é visto até de longe. O amor une o corpo de Cristo, pois Deus é amor. O único que é dono da verdade, meu querido, minha querida, o único que é o dono da verdade é Jesus Cristo. Não importa qual igreja ou denominação que vamos, pois Deus não olha para o que as pessoas têm na cabeça, mas olha assim, para o nosso coração. Aqui é o lugar onde Deus está com seus olhos direcionados. Se você está frequentando uma igreja onde está se sentindo bem, feliz e grato a Deus, fique ali mesmo e adore o nosso Deus com todo o seu coração. Aprenda a escutar a voz de Deus e não dê ouvidos a líderes que pregam a divisão do corpo de Cristo. Peça a Deus todos os dias da sua vida para que ilumine o seu caminho. Assim diz o Senhor por meio do profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, 5 e 7. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bem, como é que você se afasta do Senhor? Quando você se afasta daquilo que Deus está falando para você fazer. Daquilo que Deus está falando que Ele gosta que você faça, que eu faça. Quando eu me aparto por isso e por aquilo, me justificando, e principalmente quando eu estou aborrecido com algum líder, com alguém, quando eu me aparto das Escrituras, às vezes até buscando o que me convém da Escritura, quando eu faço isso, eu estou me afastando do Senhor.
Mas o Senhor tem uma promessa. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Me desculpe porque esse vídeo ficou um pouco extenso, um pouco pesado, mas eu espero que você tenha recebido de Deus uma palavra nesse momento. Se lhe agradou a mensagem, por favor, dê o seu like e se inscreva também em nosso canal. Graça e paz para todos nós em Cristo Jesus e um forte abraço aqui do servo de Deus.